Olá, fiel, que hoje todo corintiano tá feliz da vida após a vitória grandiosa do Corinthians lá na Neoquímica Arena contra o Atlético Mineiro. Bora ver como a mídia tá repercutindo essa vitória do Corinthians, que respira aliviado no Campeonato Brasileiro. Muita gente ainda pedindo a cabeça do Maicon. Você renovaria com ele pra próxima temporada ou não? Comenta aí nos comentários. Separei os melhores momentos aqui pra vocês. Curte aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então bora, gente. O Timão venceu o Atlético Mineiro em casa. Um único gol de Maicon que salvou a partida. O Timão então conquistou esses 3 pontinhos, deu aquela respirada e até o momento tá até com uma vaguinha na Copa Sul-Americana. Vamos ver os melhores momentos então dessa partida. O Michael, que não foi bem no primeiro tempo, perdeu uma chance maravilhosa, mas no segundo tempo foi muito bom e fez o gol. Mesmo chuvosa, a noite de sábado foi perfeita para o corintiano, que viu pelos telões da Arena o hexacampeonato da Libertadores no feminino e o 1-0 sobre o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no masculino. Jogo tenso, confronto direto, Atlético e Corinthians brigando contra o rebaixamento. E no primeiro tempo, o Timão perdeu 2 chances claríssimas, com Maicon e Yuri Alberto. Na segunda etapa, o roteiro parecia o mesmo. Yuri Alberto, cara a cara com o goleiro, mandou para fora. O Atlético de cabeça tentava com Vitor Hugo. A bola bateu na trave. Até que Maicon, de perna esquerda e de fora da área, conseguiu marcar e fazer um belíssimo gol. 1-0 Corinthians. Os donos da casa seguiram perdendo chances, com Memphis e de novo Maicon frente a frente com o goleiro. O Atlético ainda tentou, mas a vitória era corintiana. 1-0, Timão aliviado e o Galo muito próximo do perigo. Acho que tem um dado que a gente não conseguiu vencer 2 partidas ainda seguidas, e isso é um dado que no Corinthians não existe. Por isso que nós estamos onde estamos, a nossa equipe merece estar um lugar mais acima. Acho que minha vontade é terminar o ano bem. Pra gente pensar em permanecer, a gente tem que saber como vai ficar o clube pro ano que vem. Acho que esse ano foi um ano muito turbulento, principalmente político, que é uma coisa que nos preocupa bastante. Eu não acho saudável para nenhum clube de futebol a política envolvida com o nosso dia a dia. É natural que ela tenha uma interferência assim, de uma maneira ou de outra, sempre ela vai envolver de uma forma direta o elenco, o clube, os jogadores, os funcionários, enfim. Eu acho que foi uma partida dentro de um contexto que a equipe vinha buscando jogar em muitos momentos do campeonato. Com equilíbrio, com muita segurança, correndo poucos riscos. O Atlético segue na lanterna do retorno e tem apenas 3 vitórias em 11 jogos com Jorge Sampaoli. Enquanto o Corinthians só volta a campo no próximo sábado, diante do Vitória no Barradão, em Salvador. E o Galo tem pela frente semifinal de Copa Sul-Americana. Agora, mano, o Corinthians, o Maicon ontem jogou um partidaço, marcou um golaço, perdeu outro. O Corinthians perdeu muito gol, o Corinthians pegou uns 4-0 ontem. Poderia, Benja. Eu até gostei do jogo ontem, comparado à porcaria que o Corinthians praticamente durante toda a sua trajetória, com raríssimas exceções, ele costuma realmente jogar bem. Ontem, com a volta do Garro, Benja, que acaba sendo uma luz naquele cemitério de jogadas chamado meio-campo do Corinthians, ele acaba melhorando quem está em torno dele. Ele melhorou o Bidon, ele melhorou o Maicon. Ele dá uma luz ali pro Memphis, pro Yuri. O Corinthians ele teve uma série de chances, Benja, que ele não pode desperdiçar, principalmente o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, te falar, a fase dele de finase bonito tá voltando, hein? Porque o cara pra fazer 1, ele perde 4, perde 5. Ontem o Yuri Alberto perdeu pelo menos 2 gols cara a cara absurdos que não poderiam ser perdidos, Benja. Porque é o centroavante do time, é um dos destaques, é um dos caras que a torcida deposita a confiança. O Yuri Alberto ele precisa realmente aprimorar um pouco mais as finalizações dele. O Yuri Alberto, que na metade do ano passado, principalmente no segundo semestre, tinha sim até um papo de que ele poderia ser convocado para a seleção brasileira e com méritos, porque o que ele jogou no segundo semestre foi um absurdo. Mas o Yuri Alberto esse ano, ele teve uma queda absurda de rendimento. Mas graças a Deus, ontem com a volta do Garro, com a presença do Memphis e do Yuri... Graças a Deus. Graças a Deus, pô. Graças a Deus. Ontem era confronto direto, Bernardão. E o Atlético, até olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, por mais que tenha 33 pontos, ainda tem que tomar um certo cuidado para depois não ter que ficar fazendo conta para não cair, mas o Atlético está tentando priorizar um título que ainda é plausível, né, Bernardo? Porque nessa reta final de Campeonato Brasileiro, você olhando praticamente os 4 que estão lá embaixo, dificilmente vão sair dali. Eu acho que está meio que desenhado que os 4 vão cair mesmo.
Então o Atlético, até olhando esse cenário e tentando priorizar um título, ele tá focado na Sul-Americana, porque no Brasileiro o Atlético não pega uma vaga nem de pré-Libertadores, né? Eu concordo com o Mano, que sem o Garro, o Corinthians é um time, com o Garro, o Corinthians é outro. Assim, e uma coisa importante que ele falou, que ele disse, que é o quanto ele contagia os companheiros. Ele em campo, os caras que estão ali ao redor dele jogam melhor. Pra você, Antônio Carlos, o Depay é craque? Antônio, o Depay é craque? Craque? Cara, assim, eu escuto falarem muito dele, né? E relacionado a salário, aquilo que ele é fora de campo. Pra mim, ele é um baita de um jogador, meu. Ele é um jogador diferenciado. Não craque. Craque não, mas é um jogador diferenciado que quando ele tá no time junto com o Garro, o Corinthians é um, e quando eles estão fora, o Corinthians é outro, entendeu? Então, assim, pra mim ele é um jogador muito importante para o Corinthians. É craque? O problema é que hoje a palavra craque banalizaram a palavra craque. Qualquer um é craque. O Depay é craque, o Yuri Alberto é craque. Pra mim, são poucos ou quase... O Oscar é craque? O Oscar... Do São Paulo? O Oscar foi um ótimo jogador. Craque não, pra mim. O Lucas é craque? Lucas também um ótimo jogador. Muito bom. O craque é o Zico, o craque é o... Eu também acho, mas... É o Falcão, você vai entendeu? pegar e com Então todo respeito colocar... Não tem mais craque hoje? Não tem. O último... Messi. Não, tem o Neymar foi craque. O Neymar foi craque. Não é mais craque? Não é, ele não joga mais hoje, cara. O ano passado arrebentou. Esse ano, obviamente, problemas físicos importantes, a gente sabe disso. O fim do ano passado mesmo ele já jogou baleado. A gente tem os números dele, assistência, o líder, né, porque foi a única, chances criadas, finalizações, o segundo do time, dribles tentados, o líder, dribles completados, o líder também. Foi um bom jogo do Garro, como é que vocês avaliam o Garro no jogo de hoje? Achei o Garro mais discreto do que o Memphis na criação, na articulação do jogo, mas quando participou, tomou boas decisões. Vejo que até ele recuperar o ritmo ideal, conseguir jogar sem dor, sem limitação, vai um tempo ainda. Essa é uma temporada, acredito que até o Garro, pela dificuldade da lesão, ele já sabia que seria no sacrifício. Ele tem jogado dessa maneira, o Corinthians poupando, foi assim no clássico contra o Santos, mas quando ele está em campo, até pela dinâmica, né, que ele tem com o Memphis, a gente vê outro Corinthians, pelo menos do meio para frente, é um Corinthians muito mais azeitado. E hoje, por mais que não tenha sido aquele jogo em que ele foi incisivo, mas sempre que participou ajudou a levar perigo, né? Dá uma assistência também para o Maicon dentro da área, naquele lance que acabou sendo anulado. Não se omitiu do jogo, isso eu acho uma virtude dele, né? Mesmo sentindo, mesmo quando joga no sacrifício, é um cara que está sempre ativo. Então, nesse aspecto, vejo que não tem do que reclamar. A única atuação mais questionável do trio é a do Yuri Alberto, e o Yuri Alberto só não foi substituído antes, porque ele saca primeiro o Garro e Memphis, porque o Yuri consegue contribuir mais fisicamente para o time, ainda mais na recomposição. O Yuri deles é o cara que mais marca, que mais combate lá na frente, que mais faz pressão na saída de bola, então é compreensível do lado do Dorival guardar a mexida, dar mais minutos para o Yuri Alberto. Mas eu vejo que sempre que o Corinthians tem o trio em campo, sobretudo Memphis e Garro, é um time com muito mais articulação e muito mais poder de fogo. O lado ruim é que o Garro participou pouco. O lado bom é que ele participou bem. no pouco que ele fez. Se fez notar. Mas seria bom um pouquinho mais. Se você fizer aí um mapa de calor do Garro... Uma bolinha. Vai dar frio. Vai dar ervilha. Mas se você olhar os lances, que o Leozinho queria gols, todos aqueles lances lá, o Garro vai aparecer no quadro. De alguma maneira. Ou numa pré-assistência. Então, esse... Mas o Garro, né, Celso, Felipe e Brelli, o Garro e o Memphis é aquele controle com o Dorival o tempo todo. E aí, como é que vocês estão? Por quê? É Copa do Brasil agora. Os dois têm que estar voando nos jogos da Copa do Brasil. Então, tudo bem, o brasileiro é importante e tal, mas vai controlando com o próprio jogador e o departamento médico. Como é que o departamento físico também, né? Como é que vocês estão? Tá, então nesse jogo aqui, vamos. É uma dosagem inteligente para o Corinthians não perder no brasileiro, mas também, sabe, tem jogo que dá para ficar no banco e entrar no segundo tempo, tem jogo que dá para nem levar.
E acabou a Copa do Brasil, tudo bem, aí muda a história. Mas esses dois eu acho que tem que ser preservados. E entre eles, um dia vai jogar melhor um dia vai jogar melhor outro. E quando jogar bem os dois, é o que você falou, aí é vitória na certa, porque não tem como, os dois são muito bons. Roberto, é curto, né, Silas? Já era com o Ramon Dias. Eu lembro que o meu termômetro, para saber se era time misto ou não, era ver se o Garro estava na escalação. Né? Com Garro, sem Garro. E depois, esse ano, ele teve ainda mais problemas, né? Problemas que carregou. Agora, com Garro, sem Garro, sempre tem garra, né? Mas essa é uma coisa. Garra. Ele veio aqui, deu entrevista pra gente. O sacrifício que esse menino fez até agora é absurdo. É muito profissional. Mas isso é um ponto importante, Silas, que é da postura. Quando o Garro tá em campo, pode ser no sacrifício ou não, mas ele nunca negocia atitude. A gente sempre percebe isso nele. É um jogo mais discreto, mas o cara tá sempre buscando. Se não é uma noite tecnicamente boa, ele volta, dá carrinho, ajuda a marcar. Mesmo que não tenha a intensidade do Yuri Alberto, ele é ativo o tempo inteiro nesse princípio de jogo. Então, para mim, uma grande crítica que eu tenho ao Corinthians nessa era do Dorival é, em muitos jogos, negociar essa postura, como foi contra o Santos. Todo mundo ali, até o Lucas Silvestre, que foi o treinador à beira do campo, disse, olha, o Corinthians não entrou para jogar um clássico. E ter jogadores com esse espírito, e é um espírito que até do Memphis se cobra um pouco mais, em alguns jogos também o Memphis pode aumentar a rotação. Com o Garro, isso nunca foi um problema, então vejo que nesse lado também, se o Memphis ajuda a tornar quem está em volta melhor, o Garro ajuda a deixar o time mais ligado. Porque tem bastante ali também para fazer isso, né? Tem Martínez, tem Ranieri, tem o Matheus Biduc, tem o Angileri que chega, tem o Kaká, tem o menino que tá... Ele não estava hoje, né? O zagueiro, o André... Ramalho não tá. Então, esse aí também gosta. Então, assim, tem bastante gente para fazer. O Charles também, quando entra, também entra pesado, marca. Sabe quem chegou? A cadeira, por enquanto. A cadeira já chegou. Já tem o Dorival. É uma bela cadeira. Uma boa cadeira, o Dorival. Olha só, já. Game. Muita gente sonha em sentar nessa cadeira. É isso. Sonha. Só que agora ela tá ocupada. Tá ocupada. Ela tá desocupada, mas ela pertence a uma pessoa que por um cara que merece. Que é o Dorival Júnior. Que, aliás, ele volta a ocupar, né? Porque ele estava suspenso nas duas últimas partidas. Foi o Lucas Silvestre que sentou nessa cadeira. Prof, confronto direto com o Galo, semana que vem com Vitória. Que Vitória tá naquela menos luta. direto, porque já deu uma reflexão, mas não pode bobear. Então, a pergunta que eu ia fazer é assim, tem a Copa do Brasil que ficou para depois do Brasileiro, e isso vale para quase todos ali. Para o Cruzeiro, para o Corinthians, para o Fluminense, para o Vasco, né? Muitos nessa coisa do se posicionar no Brasileiro, mas esperar esse que talvez seja o grande objetivo para os 4 envolvidos ali. Qual é o grande objetivo para o Corinthians? O grande objetivo é sempre título. Um clube do tamanho do Corinthians tem que pensar no título da Copa do Brasil. Então, priorizar não significa esquecer completamente o outro. Você pode fazer essa dosagem. Então, você tem lá a dosagem dos 100%, joga 60% de força da Copa do Brasil, mas 40% do brasileiro. Você tem que estar preocupado. O Corinthians tem uma pontuação muito ruim. Muito ruim. O Corinthians tem mais jogo que muita gente. O campeonato inteiro, o Corinthians sempre teve mais jogo que todo mundo. Né? Era um dos 5 clubes só que tinham o seu calendário certinho. O campeonato chegou a uma fase aí que tinha 15 clubes que não tinham. E o Corinthians já tinha perdido esses pontos. O Corinthians andou perdendo pontos para o Santos, por exemplo. O Santos é um desses que está cabeça a cabeça com o Corinthians. O que o Corinthians fez hoje com o Galo, o Santos tinha feito com o Corinthians, né? Em relação a essa turma cabeça a cabeça. Então não pode bobear. Não é que vai largar a mão do brasileiro, não pode se dar esse luxo. Sim. Mas já que você colocou a expressão priorizar, eu priorizaria a Copa do Brasil. Um treinador experiente consegue, o Dorival é muito experiente. Informações que eu tenho de cocheira lá do Corinthians é que o Dorival tenta, na medida do possível, blindar o elenco daquilo que acontece. Mas você viu a declaração do Michael, você viu o Michael falando, o contrato dele vence, eu quero renovar, quero continuar, mas eu quero saber quem vai ser o presidente, eu quero saber se vão pagar as dívidas, eu quero saber se vão me pagar em dia. Difícil. O cara fica incomodado. Outra coisa que é importante, outra coisa que é muito importante, muito importante. O Fabinho Soldado, isso aqui também é informação de cocheiro. Fabinho Soldado ganhava lá atrás. Que é o diretor de futebol? Diretor executivo de futebol do Corinthians. Ele tá muito de conchavo com a boleirada. Por quê? Vamos lá.
Fabinho Soldado é a vida, ô Milene. Fabinho Soldado ganhava 25 mil reais lá atrás, antes de chegar no Corinthians. 25 mil reais. Que já era um bom salário. Era um bom salário, mas para quem ganha hoje 400, a situação é outra, entendeu não? E aí ele ganhava 25, chegou pro Corinthians e aí só teve aumento. E tá muito apegado aos jogadores, porque são jogadores, entre eles o próprio Memphis Depay, que estes jogadores estão segurando o Fabinho Soldado lá. Isso, em tese, na minha opinião, não é bom. Quando você fica refém de jogador e você é diretor executivo de futebol, é um mau caminho, é um mau sinal. Eu tô dizendo, eu sei que vai ter desmentido, vão dizer que não é verdade, que o Fabinho Soldado é executivo, que ele cobra, mas eu tenho informação de cocheiro, ele tá muito refém dos jogadores, porque senão ele já tinha sido, inclusive, demitido do Corinthians. Sério? Fabinho Soldado só não foi demitido do Corinthians porque os caras Porque a boleiragem tá segurando ali, os amigos. O Memphis, o Garro, os caras foram lá e, não, o Fabinho tem que Estão blindando o ele. Fabinho Soldado. E quem tem que blindar jogador, não é jogador blindar diretor executivo de futebol, é diretor executivo de futebol blindar jogador para que ele não se misture com essa politicagem do Corinthians, com essas dívidas do Corinthians. Então eu acho que essa situação não é muito tranquila. Ainda vai ter repercussão, mas quem sofre mais com isso é o Dorival. Elia, mas a gente tem visto um Corinthians o ano passado no Brasileirão, né? Tava ali brigando para não cair na zona do rebaixamento, conseguiu dar uma respirada. E esse ano também, agora que tá na 12ª colocação da tabela, mas ainda fica naquelas posições que não vai pra Sul-Americana e às vezes fica com os pontinhos, né? Quase descendo ali pra zona da degola. O que tá acontecendo com o Corinthians? O corintiano não tá com saudade dos títulos, das glórias? Cadê? Eu também tenho saudade, mas o fato é, lembra que a gente falou, o Corinthians está escolhendo o jogo. Por que o Corinthians está escolhendo o jogo? Nunca ninguém falou isso, estou te falando. Corinthians está escolhendo jogo, escolhe adversário para se entregar mais, para colocar o que tem de melhor, porque não tem elenco, Mirelle, não tem elenco. Aí mas você tira o Memphis e quem joga? Você pode reclamar do Memphis, eu acho que o Memphis poderia entregar mais do que entrega, mas você viu o jogo de ontem. E é caro, hein? O Memphis é caríssimo pro Corinthians. 700 mil só para morar e ter segurança. Sem contar as regalias. Fez gol? Bônus. Faz assistência? Bônus. Ganhou título? Bônus. Boa, você gosta de dinheiro, Você gosta de dinheiro. Regalias. O homem custa entre 3,5 e 4 milhões por mês ao Corinthians. Esse é o custo do Memphis. Então, se você custa entre 3,5 e 4, você tem que entregar. Agora, ontem eu fiquei assim, eu sei que me incomoda o fato de que às vezes você precisa entregar diretamente proporcional ao que você custa. Mas esse cara é um encantamento. E outra coisa interessante, muito interessante, o Memphis joga tanta bola e ele antevê a jogada, que ele fica incomodado quando os companheiros não pensam como ele. E aí os caras não tomam a melhor decisão. E não é às vezes a melhor decisão, passa pra mim. Não, às vezes a melhor decisão não é passar pra ele. Ele sabe o que o cara tem que fazer e o cara não faz. Às vezes a melhor decisão é tocar pro Yuri Alberto. Às vezes a melhor decisão é o Yuri Alberto tocar pro Maicon. E ele aponta. Você não viu? Aqui, né? Ele sofre com isso. Por quê? Porque ele é muito inteligente e ele sempre toma as melhores decisões. É um jogador muito qualificado. E ele, não sei se vale quanto custa, é fato que custa demais. Muito. Bora lá, Fiel, final de semana de muita alegria pro corintiano que ganhou mais uma, né? Tem mais uma informação pra passar pra vocês aqui em relação ao vídeo ainda, mas, mano, se você curtiu aqui o conteúdo, assistiu até aqui, deixa o like no vídeo pra nós, né? Se tiver um botãozinho de hypar o vídeo no seu celular também, se inscrever aqui no canal Nação Corintiana. Eu te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal todos os dias, né? Você deve ter percebido. Pós-jogo, pré-jogo, contratação, sem sensacionalismo, tudo do Coringão aqui pra vocês. Então dá essa moral aí, deixa seu like, se inscreva aí, vai ajudar muito, é um grande prazer receber a Nação Corintiana aqui. O Corinthians chegou a 36 pontos, né, na 12ª colocação. Eu sei que tem muitos jogos ainda para acontecer nessa rodada, que está todo mundo de olho, mas era um confronto direto onde o Corinthians precisava ganhar, tá?
Muita gente nervosa com o Maicon, né, por ter perdido os gols ainda ontem. Eu recebo muitos comentários aqui, acabo fazendo uma ponderação dos mesmos, então, lendo a maioria deles, consigo ter um filtro um pouco das pessoas que comentam aqui. Então, por isso, é muito importante você, né, exercer sua opinião, colocar aqui a sua manifestação, o que você acha das atuações do Corinthians. Muita gente ainda pedindo a cabeça do Maicon, né, para renovar, pode ir embora, e há quem diga que ele é um ótimo jogador para compor elenco, tá? Seria ótimo ter o Maicon no elenco e tal, teria que ver o custo. Para compor elenco, eu acho que faz muito sentido. Ele é um jogador que, para compor elenco, entrar no segundo tempo ali, eu acho que acabaria ajudando o time, sim. E na mão do Dorival, voltou a render o que não estava rendendo. Dorival até falou isso na coletiva dele ontem. Falou, como é que pode, né? Um jogador desse não tá jogando, ele não desaprendeu a jogar. Então o Dorival, cara, há quem não goste. Eu, para ser bem sincero, acho que ele não tem muita cara do Corinthians. Mas como profissional, ele tem sido um exímio treinador, mano. Tem tirado água de pedra com esse elenco do Corinthians. E a grande maioria do problema do Corinthians, a maior parte do problema do Corinthians é o seguinte, mano. O time que jogou ontem estaria brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas foi, acho que a segunda vez acho que jogou, né, praticamente o time titular do Corinthians na competição. O Corinthians tem um 11, né? O top 11 de linha do Corinthians, ele é muito bom, mano. Briga por qualquer coisa. Acontece que o Corinthians não tem um banco de reservas à altura, né? Tipo seus grandes adversários aí, nossos rivais, o Flamengo. Então, basicamente é isso. Precisamos de reforço para a próxima temporada para fazer manutenção no elenco. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva aí. Um domingo abençoado para você e para sua família. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu, vai Corinthians!